Série Apocalipse. O derramado juízo de Deus na grande tribulação. O Cordeiro digno que romperá os selos e derramará os juízos de Deus. A grande tribulação não será apenas um tempo de dor e desespero humano. Será a revelação do zelo santo de Deus em juízo contra toda rebelião, idolatria e impiedade. Será o período em que o mundo que rejeitou o Cordeiro de Deus enfrentará a justa ira do leão da tribo de Judá. Essa série não é sobre medo, é sobre discernimento. Não é sobre terror, é sobre urgência. E, acima de tudo, é um chamado à santidade, à vigilância e à fidelidade. O livro do Apocalipse descortina 3 ciclos progressivos, interligados e cada vez mais intensos de juízos divinos. Os 7 selos, o início solene do juízo quando o Cordeiro digno rompe os selos do livro, desatando eventos dos primeiros abalos sobre os fundamentos da terra. As 7 trombetas, juízos parciais que soam como advertências, chamando a humanidade ao arrependimento, mas ela endurece o coração. As 7 taças, o derramar completo da ira do Deus Todo-Poderoso sobre um mundo que se aliou ao anticristo e à falsa adoração. Cada juízo não apenas revela a santidade e justiça de Deus, mas também a falência moral e espiritual da humanidade caída. A cada selo rompido, trombeta tocada e taça derramada, o Senhor expõe a gravidade do pecado e a necessidade urgente de redenção. Estamos vivendo os prenúncios desses dias. As sombras da tribulação já pairam sobre as nações. Os ecos dos selos e trombetas já ressoam na história. Por isto, esta série é mais do que uma exposição bíblica. É um grito profético de alerta e preparação. Prepare-se para mergulhar nas páginas mais intensas e solenes de Apocalipse. As 3 etapas progressivas dos juízos de Deus revelados em Apocalipse, cada uma revela com poder e glória a justiça inabalável do Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro está prestes a julgar, o tempo da graça está se encerrando e o mundo jamais será o mesmo. O Cordeiro que rompe os selos, o início irreversível dos juízos de Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 10. Antes que os selos sejam rompidos e os juízos se derramem sobre a terra, o apóstolo João nos transporta para o trono celestial, onde um drama de proporções eternas se desenrola. Um livro selado está na mão direita daquele que está assentado no trono, e ninguém é achado digno de abri-lo, exceto um. Neste momento sublime, o Cordeiro é revelado e exaltado como o único capaz de dar início à consumação dos propósitos divinos. A partir deste ato, o juízo deixa de ser apenas uma promessa futura e se torna um processo irreversível. A história da redenção e da justiça atinge seu ponto de clímax. Um livro selado com 7 selos nas mãos do soberano. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo João nos revela: "E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos." Este livro representa o decreto divino, o plano selado da justiça de Deus, contendo os juízos que serão executados sobre a terra. A escrita por dentro e por fora denota a totalidade e plenitude. Nada está oculto, nada será omitido. Ele está nas mãos de Deus Pai, revelando que todos os acontecimentos futuros estão sob o seu domínio absoluto. Um clamor sem resposta. Ninguém era digno. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 2 a 3, o apóstolo João nos revela: "E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?" E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. O clamor celestial ecoa por todo o universo. Nenhum ser criado, anjos, homens ou criaturas, tem autoridade moral ou espiritual para abrir o livro. A impotência universal diante do juízo ressalta a santidade de Deus e a gravidade do conteúdo do livro. O céu para, a terra silencia, o abismo não responde. O choro de João e a esperança que resplandece. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 4 a 5, o apóstolo João nos revela: "E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O choro de João representa a angústia da criação que geme pela justiça. Romanos capítulo 8, versículos 22 a 23. Mas a resposta do ancião revela a esperança gloriosa. Há um vencedor. O leão de Judá venceu. Ele não apenas destruiu o poder da morte, ele reivindicou com seu sangue o direito legal e eterno de executar cada etapa do plano soberano de Deus. O cordeiro imolado é também o leão invencível, e o leão que reina é o mesmo cordeiro que se entregou na cruz. Nele convergem a mansidão da redenção e a autoridade do juízo. Um cordeiro como imolado, a vitória que veio pelo sacrifício. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 a 7, o apóstolo João revela: E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. A figura do cordeiro imolado fala da cruz. Jesus venceu não pela espada, mas pelo sacrifício. Ele se entregou, foi morto, mas agora vive eternamente. Sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno o qualifica como o único digno de abrir o livro. O Cordeiro toma o livro porque somente ele é o Senhor absoluto da história. Uma adoração celestial, o Cordeiro exaltado antes dos juízos. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 8 a 10, o apóstolo João nos revela: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Antes que o primeiro selo seja rompido, o céu entra em adoração. O juízo começa com adoração porque não é um ato impiedoso, mas justo. O Cordeiro é adorado porque sua autoridade foi conquistada com sangue. Os redimidos celebram não apenas o julgamento dos ímpios, mas a exaltação daquele que os comprou com seu precioso sangue. Finalmente, Apocalipse capítulo 5 é mais que um prólogo do juízo. É o clímax da glória de Cristo revelado diante do universo. Antes que a ira de Deus seja derramada, o céu irrompe em adoração. Antes que a justiça desça sobre a terra, o trono celebra a redenção consumada. Nesse cenário celestial aprendemos uma verdade poderosa. A história da humanidade permanece selada até que o Cordeiro a desate. Ele não é apenas o Redentor, é o Rei dos Reis, o Soberano. Ele não veio apenas para salvar, mas também para julgar. O mesmo Jesus que venceu pela cruz, agora reina com autoridade e abrirá, selo por selo, o desfecho inevitável dos planos eternos de Deus. Sua cruz o qualificou para o trono. E quando ele toma o livro, a contagem regressiva da grande tribulação começa. O juízo não será mais evitado. O tempo da misericórdia se estreita, e o mundo verá o Cordeiro como o leão, que julga com poder e glória. Prepare-se, o Cordeiro que hoje salva é o mesmo que romperá os selos e julgará a terra. Quem está pronto para ver o Cordeiro em sua ira e glória? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Bem, queridos, estamos apenas no início desta série profética. Apocalipse, o derramado do juízo de Deus na grande tribulação. Um tempo de revelações profundas e alertas urgentes que o Espírito Santo está trazendo à sua igreja nestes últimos dias. O que vimos até aqui é apenas o início de uma revelação solene e arrebatadora. Os céus estão se movendo, o trono está em atividade e o Cordeiro está prestes a abrir os selos. Este é o tempo de despertar.
de discernir os sinais e de alinhar o coração com os propósitos eternos do reino. Não estamos diante de um conto simbólico, mas de uma realidade que se aproxima com peso e glória. Por isso, não pare por aqui. Prepare-se, pois cada revelação trará uma nova dimensão de entendimento e confronto espiritual, expondo o juízo, a justiça e a majestade do Deus Todo-Poderoso. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este conteúdo e convide outros a se ajuntarem a nós nessa jornada profética. Estamos mergulhando nas páginas mais solenes das Escrituras para discernir o que o Espírito está dizendo à igreja nestes dias finais. Ajude-nos a levar essa mensagem ainda mais longe. Compartilhe este vídeo e una-se a nós na missão de proclamar a palavra do Senhor com ousadia e fidelidade. Juntos podemos impactar vidas, despertar corações e levar a esperança àqueles que ainda caminham sem direção. O tempo é agora e a voz do céu está ecoando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.